Categoria de Base, um podcast feito por alunos do Invisible College. Começa agora o nosso segundo episódio do Invisible College. Para quem não acreditava, estamos vivos, estamos bem, estamos sãos, estamos salvos. É um prazer imenso falar com os meus amigos e saber que tem muitos outros amigos ouvindo a gente. Não é isso, Vanessa? Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse mês terrível. E aí, Zé? E aí, pessoal? Super animado com esse segundo episódio do podcast e eu gostei muito do resultado final do podcast 1. Eu também gostei. Eu fiquei, sinceramente, surpreso. Como o Pedro Dutti tá lançando essa moda de falando que ele não tem nem roupa pra estar no meio de certas pessoas, eu me senti assim. Eu me senti não ter roupa para estar na companhia de Zé, Bruno, Vanessa e André do primeiro episódio, mas foi muito, muito bom. Nós temos uma convidada nesse mês, né? Não é um convidado, uma convidada. E eu gostaria que ela se apresentasse, ela contasse mais dela. Por favor, seja bem-vinda. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Karina. Sou coleguinha da Vanessa na tutoria essencial. Faço coro com ela que esse mês foi terrível, um livro super difícil. Eu nem sequer tive tempo para ouvir o primeiro podcast, porque eu fiquei internada lendo esse livro de teologia bíblica. Eu sou daqui de São Paulo, tenho 29 anos, sou da Igreja Batista Fonte de Sicar e sempre tive o desejo de aprofundar mais e estabelecer as bases daquilo que eu acreditava sobre o Evangelho, e o INC veio muito a calhar. Quando o Dutti lançou a ideia, eu me apaixonei logo de cara, me inscrevi e tô aqui, sofrendo juntamente com vocês. E é um prazer estar junto com vocês. Obrigada pelo convite. Que legal, que legal. E como que você chegou no Invisible College? Como eu cheguei? Eu seguia faz tempo já o Pedro Dutti, ele já tinha lançado a página do INC faz um tempo já, mesmo sem falar pra gente o que era, então eu já seguia esperando qual que era essa ideia. Aí quando ele contou que era uma tutoria online de teologia para estabelecer as bases do Evangelho, da cosmovisão cristã, veio muito a calhar com aquilo que eu já queria fazer desde sempre. Então foi por meio daí que eu me inscrevi e estou aqui. Que bom. Ô Vanessa, fala como é que foi o seu mês, como é que foi o seu fevereiro, porque eu acho que todo mundo aqui esteve envolvido em várias atividades esse mês, até porque carnaval sempre tem conferências, acampamentos. E como que foi? Isso afetou a vida de vocês em fevereiro? Sim, demais. Foi um mês muito difícil, porque além de fevereiro ser um mês menor, com um feriado, né, do carnaval, e foi um livro muito grande, né? Nesse mês de fevereiro, a turma essencial tinha a opção de teologia bíblica do Gerhardus Voss, para ler a parte do Antigo Testamento, porque esse livro tem a parte do Novo e do Antigo. Então era só a leitura do Antigo, mas só essa parte do Antigo já tinha 300 e poucas páginas. Então foi bastante pesado assim, a quantidade de volume, né, de leitura, mais aquele material extra do guia, mais a realização da resenha. Então foi bem pesado. E você, Karina, como é que foi o seu mês? Te atrapalhou esse carnaval, conferências e... Olha, eu tive a mesma sensação que a Vanessa, por conta do carnaval, de outros compromissos pessoais que eu já tinha uma viagem marcada nesse mês, o trabalho também, a rotina de trabalho um pouco mais pesada que janeiro. Então eu também senti um pouco de dificuldade, também porque o livro era muito mais extenso e difícil do que o primeiro mês, que era hermenêutica, muito mais páginas e um conteúdo mais denso. Sim. Então também tive uma certa dificuldade, inclusive não consegui completar tudo que era preciso para esse mês, mas avancei uma boa parte. Mas mesmo assim foi uma experiência bastante positiva, porque o livro trouxe um conhecimento bem rico. Eu vou falar pra vocês, o meu fevereiro foi um pouquinho complicado. Eu tenho certeza que eu tenho muita parcela de culpa nisso. Fevereiro é um mês menor, né, assim, e muito mais corrido do que o normal. E eu voltei a trabalhar, E eu pensei que seria mais fácil a disciplina, porque eu fiquei com... O Van Hooser me traumatizou, a verdade é essa, né?
o drama da doutrina me traumatizou. Eu achei que seria mais tranquilo, então eu acho que eu dei uma relaxada por conta disso, mas na hora que eu me vi eu estava bem apertado, viu? Qual foi o livro do Avançado esse mês? Tiveram dois. O principal era do David Nugel, acho que é assim que pronuncia, que é Cosvisão, a História de um Conceito. E a segunda opção era do James Sider, que é Dando Nome ao Elefante. E qual que vocês leram? Qual que vocês leram? Então no meu caso, eu optei pelo Sider, porque o David Nugel, ele é muito denso, é muito conteúdo. O cara, assim, ele fez uma arqueologia da cosvisão, então era muito conteúdo. E fevereiro é um mês curto, né? Por conta do carnaval, aí tem igreja, tem evento, não sei o que, não vai dar conta. Eu não queria terminar o mês e não dar conta da leitura do livro. Por exemplo, o livro do Van Hoosen em janeiro, eu não li todo, ficou faltando 3 capítulos. E eu não queria repetir isso nesse mês. Aí eu optei pelo James Sider e graças a Deus eu acertei na escolha, porque se fosse o outro eu não daria conta de ter lido tudo, não. Então você já escolheu pelo tamanho do livro, né, Zé? Sim. E a leitura do Sider é uma leitura muito fluida, assim. É bem legal, assim. Eu mesmo fiquei impressionado, porque ele é um erudito, né? Mas ele escreveu assim numa linguagem super acessível para uma pessoa que nunca teve contato com cosvisão. É bem compreensível. E eu tive essa impressão de que o Sider parece aquele professorzão, gente boa, que você gosta de sentar em sala de aula e ficar conversando, batendo papo com ele. Que é quase um diálogo muitas das vezes ali, e isso facilitou mesmo. Eu fugi do livro do David. Eu não vou falar o sobrenome dele não, porque eu me recuso a ficar passando vergonha aqui pra toda a internet. Mas eu comecei a ler o do David. Aliás, eu só tinha comprado dele porque Dando Nome ao Elefante estava em falta, tanto na editora como na Amazon. Aí eu falei, vou encarar aqui só o principal mesmo. E depois eu tive que me virar e achei uma livraria em Belo Horizonte que estava com preço excelente e o livro em estoque. E se alguém de Belo Horizonte estiver ouvindo e quiser indicação de qual livraria, me pergunta depois. Beleza, gente. Então, por onde a gente começa a nossa conversa? Assim, eu queria saber sobre esse livro, porque vocês leram ele agora em janeiro, acho que é o Antigo Testamento, e vão ver o Novo Testamento agora em março. Em março, isso, né? Isso. Aí, assim, qual era a outra opção que vocês tinham? Deixa eu pegar aqui. E se vocês podiam, assim, fazer uma visão panorâmica, assim, do livro, mencionar mais ou menos como ele trabalha, porque ele não é bem uma sistemática, né? Não. Aliás, não é bem uma teologia do Antigo Testamento, assim, é uma introdução, enfim, puder falar um pouco. A outra opção era o Panorama do Antigo Testamento, do Andrew Hill e John Walton, da editora Vida, que parece que era até maior, né, Karina? Parece que ele era mais grosso até. Você sabe que eu não sei, né? Eu fui direto no livro principal, nem considerei o outro. Pois é, o Zé foi esperto, eu devia ter visto isso também, mas eu também nem vi o tamanho dos livros antes. Escolhi o da Cultura Cristã, que eu já estava no pacote mesmo da compra. Bom, eu acho que eu vou falar um pouquinho e a Karina pode ir complementando também. Tá bom. Me surpreendeu bastante esse livro, porque eu nunca tinha estudado teologia bíblica, né? Que é uma disciplina bastante importante no estudo de teologia. E a forma como esse autor, ele é de 1948, ele escreveu esse livro. Diferentemente de um panorama, né? Ou uma teologia sistemática, né? A forma com que ele trata dos assuntos do Antigo e do Novo Testamento tem um objetivo mais histórico, ao invés de lógico. Então, ele vai organizando as narrativas por períodos históricos, mostrando que o objetivo da palavra de Deus, né, como um todo, era mostrar a revelação de Deus, trazer a revelação dele através desses períodos históricos dos patriarcas, dos profetas. E aí ele vai desmembrando isso aos pouquinhos, abrangendo todo o Antigo Testamento. É um livro muito denso, no sentido de muito conteúdo, muito assunto relevante. E a sensação que dá é aquele livro para o qual a gente vai voltar toda vez que precisar de alguma referência, né, para alguns dos livros do Antigo Testamento. Sim.
Eu acho legal também falar alguma coisa que o Pedro frisou bastante nas aulas, que um estudo de teologia bíblica não é um estudo de panorama do Antigo Testamento. Então vamos entender o que é o Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros dos profetas. Mas a teologia bíblica, nas próprias palavras do autor, do Voz, é um estudo da autorrevelação de Deus no tempo e no espaço. Então a gente não está falando aqui em termos de divisão de livros, mas a gente está falando numa divisão mais ampla, que é como Deus foi se revelando desde a sementinha lá e na criação do homem, e como isso foi se desenrolando na história até chegar no Novo Testamento. Então a grande divisão não seria por livros, mas seria Gênesis 1 e 2, e depois Gênesis 3 até Apocalipse final. Essa é a grande divisão em termos de entender a autorrevelação de Deus. Isso eu achei bem bacana, porque a nossa visão de igreja, ela é um pouco mais, assim, de EBD, vamos dizer assim. Então a gente entende o que cada livro fala, o que cada conjunto de livro fala, mas dificilmente a gente tem uma noção da narrativa geral, de como uma história se conecta com a outra. E esse justamente é o propósito da teologia bíblica, o estudo da autorrevelação de Deus no tempo e no espaço, desde a criação de tudo. Sim, isso foi muito incrível mesmo, porque é um assunto assim que é como se nós fôssemos compreendendo melhor as pistas que Deus foi deixando ao longo dessas histórias, sabe? Enfim, é um livro riquíssimo, várias coisas me chamaram a atenção, eu acho que eu vou pontuar só algumas delas aqui. E aí a Karina também pode complementar. Ele começa falando que essa revelação de Deus começa com ele se auto-revelando, como a Karina disse. Deus precisa vir até nós antes que a gente possa ir até ele. Então ele já começa por aí, mostrando que a revelação é uma ação divina. O que eu achei assim, muito legal é que a gente aprende essas histórias isoladas, né? A história de Adão e Eva, depois a história de Abraão, a história de Jacó. E aí ele vai mostrando como todas essas histórias estão interligadas, que Deus se revela através dessas histórias. A grande narrativa do reino de Deus não é uma história paralela às nossas histórias, né? Através das histórias dessas pessoas, desses povos, desses grupos de pessoas ao longo do tempo, Deus foi se revelando, mostrando quem ele era aos pouquinhos. E também isso é uma coisa legal. A revelação não aconteceu num único ato, de uma vez por todas. Foi progressiva, né? E também não foi uniforme. Não é uma progressão uniforme que vai aumentando gradativamente. Ela se dá por períodos, por épocas. Então, Vanessa, você lendo aí, comentando isso aí, eu lembrei de um texto que o Igor Miguel tem naquele antigo blog dele, né? O Igor Pensar, que ele fala assim que o nome de Deus é uma biografia. Sim. Né? Que aí quando Moisés pergunta a Deus, né, lá em Êxodo 3, qual é o teu nome? Deus não dá um nome, diz eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele dá uma biografia. Aí ele fala que, o Igor comenta isso, que eu achei fascinante isso, é que a história do povo de Deus se confunde com a história de Deus. Então toda vez que alguém perguntava a Abraão qual era o nome dele, ele dizia, não, meu nome é Abraão e não mais Abrão. Então ele tinha uma história para contar ali. E aquela história pessoal dele era a história sobre Deus, né? E quando Deus conta a sua história, que ele se revela na biografia do seu próprio povo, dos personagens. É bem interessante isso. E ele deixa bem claro isso, né, Van? No livro. Como cada nome que Deus dá a ele mesmo revela um pedacinho, um pouquinho de quem ele é. Então, quando ele se revela como Elohim, depois se revela como Yahvé, é um aspecto, é uma faceta daquilo que ele está querendo revelar naquele momento, né? Isso eu achei sensacional, porque ele diz que certos nomes de Deus pertencem a certos períodos de revelação. Que esses nomes são nomes que o próprio Deus atribui para si mesmo, meio que para sumarizar a característica daquela revelação daquele período, como ele quer se fazer conhecido por aquelas pessoas. Então, num período é como o Senhor, no outro período é como aquele, o Todo-Poderoso. E então os nomes de Deus fazem parte
também da revelação dele para nós, né? E, enfim, eu acho que me chamou muito a atenção porque num conhecimento popular assim mais comum, talvez, eu já ouvi isso muitas vezes, falando que a revelação de Deus está muito mais forte no Novo Testamento e o Antigo Testamento é difícil de entender e Deus parece um Deus mau, um Deus irado, né, que destrói os povos. Vocês já ouviram esse já, senso isso comum aí também? é usado, inclusive, para acusar, né? Para nos acusar de que existe dois deuses na Bíblia, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Isso aí é o que mais usam. Já ouvi também. Acho que uma vez numa aula na faculdade não tinha nada a ver. Aí entrou nessa questão de religião, aí o professor comentou isso, né? Era psicologia jurídica a aula. E aí ele comentou sobre essa questão, né? Que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento, né? Só que assim, normalmente quando as pessoas fazem essa crítica, ela faz uma crítica assim, bem superficial, né? Sim. Não é porque elas leram, porque quando você lê a própria escritura, você sabe que existem razões para isso, né? Por exemplo, o Novo Testamento fala daquele episódio de Ananias e Safira, que mostra, pelo menos na leitura que eu falo ali, é como se eu dissesse que ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, né? O juízo dele veio sobre exatamente, e que essa diferença está justamente na obra de Cristo, né? Sim. O que faz com que o trato de Deus conosco seja diferente é o sacrifício de Cristo. Sem isso, a ira de Deus estaria sobre nós, sem dúvida alguma. Uma coisa que... Inclusive, Paulo, né? Só para completar, inclusive, acho que em Efésios, Paulo usa essa expressão filhos da ira, né? Como referência a aquelas pessoas que vivem fora da aliança, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Uma coisa que ficou... Não, pode falar, Karina. Pergunte. Não? Deixa a Karina falar primeiro. Não, era só complementando essa ideia de como é errada essa visão de que o Deus do Velho Testamento é um e o do Novo Testamento é outro, porque uma coisa que ficou bem clara pra gente nesse mês é que Deus age com graça e que existe graça e evangelho desde o começo, desde a criação de Adão e Eva, e o Antigo Testamento está recheado de manifestações da graça de Deus. Inclusive é por meio da graça que ele se revela, é por meio da graça que ele mantém o pacto, por mais que o ser humano, por inúmeras vezes o povo descumpra os termos do pacto, Deus se mantém fiel justamente por graça. Então ficou muito claro que inclusive a salvação das pessoas no Velho Testamento era por graça, era por confiar numa promessa futura, era por confiar no pacto que Deus tinha estabelecido, e isso vai bem contra aquilo que a gente tem de visão popular de que não existe graça, só existe lei no Velho Testamento. Sim, exatamente. Então, para mim, me chamou muita atenção isso também. Parece que fica muito mais rica É como se a nossa visão ficasse mais clara e a gente conseguisse enxergar esses elementos da revelação de Deus no Antigo em continuidade com o Novo, né? A gente vai ler agora no mês de março a parte do Novo Testamento, mas essa parte do Antigo Testamento é belíssima. Muito. E como ele trata de detalhes, né, das histórias, tem muito material para estudar com mais tempo. Eu confesso que eu tô curioso para ler esse livro. Pena que ele não vai entrar para a leitura de 2020. Vai ter que ficar... Isso assim, que eu tô com um plano de fazer o essencial, né? Aqui é que nem mangá, de trás pra frente. Fiz o avançado e agora eu tô com vontade de fazer o essencial. Eu não conhecia essa obra, mas sou muito curioso, né? Principalmente a abordagem que vocês apresentaram aí. E só um comentário, é o Salmo 103, né? Porque o Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é me bendiz seu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de os seus benefícios. Aí ele elenca lá, né? É ele quem perdoa os seus pecados, que cura as tuas enfermidades, e elenca várias outras bênçãos. Então, assim, você lendo ali o Salmo 103, você não pode dizer, poxa, isso é a época da lei, não tinha graça. Ué, o Salmo 103 é uma poesia demonstrando essa graça que fazia parte da história do povo de Deus. O perdão dos pecados, a cura das enfermidades, a provisão, né? Por exemplo, o Salmo 103 diz que ele não nos trata segundo os nossos erros, né? Então, assim, não tem como você dizer que a graça só é a partir de Cristo, né? E ele também deixa claro que a revelação está ligada com a redenção.
Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, conforme essa revelação vai se desdobrando nesses períodos, né? O período de Adão e Eva, antes da queda, depois a revelação no julgamento de Deus ali, né? No ato do pecado. Depois a forma como essa revelação foi se ampliando com cada um dos patriarcas, depois com cada um dos profetas. Toda essa revelação estava interligada com a redenção, que aí ficou muito mais visível com Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas então, gente, tudo lá. Desde a sementinha. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa aqui pra gente dar seguimento. Vocês perceberam, comparando janeiro com fevereiro, que o que vocês estudaram foi fluido, foi contínuo, ou teve tipo um truncamento assim na disciplina? O que vocês acharam? Eu acho que sim, estava bem costurado, né? Porque a gente estudou sobre hermenêutica, né? E aí, como ler os diferentes livros da Bíblia, né? As características de cada um, desde estilo, contexto. E aí, então, agora foi como se a gente tivesse um panorama, né? De como interpretar a palavra de Deus, prestando atenção aos diferentes aspectos de cada tipo de gênero literário. E aí agora a gente mergulhou no Antigo Testamento, né? A construção do guia de estudo foi muito inspirado por Deus, porque janeiro e fevereiro, para mim, parece que continua assim. Ter visto o drama da doutrina e agora passar para a cosmovisão, para mim foi um complementando o outro perfeitamente. Você teve essa impressão também? Sim, o Pedro foi muito iluminado mesmo para compor ali. Até uma coisa que eu sempre fico fazer essa pergunta para ele na tutoria, acabo esquecendo, né? O que levou ele a colocar os assuntos na ordem que nós temos, né? A inspiração divina mesmo. Inclusive, no meu artigo, eu tentei fazer uma relação entre a obra anterior e a atual, né? Entre Van Hooser e o James Sire, né? Não sei se eu fui bem sucedido, tô aguardando aí o feedback do Douglas. E o que vocês contam pra gente dessa obra de Sire? Fantástico. Já começa com uma história, assim, apesar de parece ser bem infantil a primeiro momento, né? Se ler com os olhos, assim, bem superficiais, vai ver um diálogo de uma criança mesmo com o seu pai. Mas aquela criança, ela faz algo que a maioria de nós não fazemos, sabe? De saber o que é, sabe? De buscar o que é. E não simplesmente, é porque é isso. Não. Ela começa perguntando, pai, o que sustenta o planeta no universo? Que ela parece que aprendeu na escola, né? Que ele fala, é um camelo. Mas tá, e o que sustenta o camelo? E por aí vai. E o pai vai dando essas respostas até que ele chega no limite dele. E eu falei assim, gente, eu lendo isso, eu falei, eu queria ser essa criança. Eu queria ter sido essa criança de buscar, de ter um interesse de porquê. Particularmente para mim, foi muito bom esse mês com Cosmovisão. 2 motivos. O primeiro motivo... Ô, Matheus, só interrompendo rapidinho, só para fazer um link aqui. Por que o nome do livro é Dando Nome ao Elefante? Porque quando o pai diz é um camelo, aí diz, e o que está embaixo do camelo? Aí fala um outro animal. Aí chega um homem que diz, aí no final ele disse é um elefante. Aí e o que tem debaixo do elefante? Ele disse... A perder de vista. Vários elefantes. A perder de vistas, Aí o Sire, no final do livro, ele conclui dizendo é maravilhoso. Que esse elefante é Deus. E aí ele vai mostrar justamente que a ideia da cosmovisão não é uma questão do mundo da filosofia que só pessoas intelectualmente formadas possuem, não. Que ela está presente na vida de todas as pessoas. De uma criança, né, que faz uma pergunta boba, o que sustenta o mundo, até um erudito, né? Todos nós possuímos uma cosmovisão. A primeira ponto que eu queria destacar é justamente esse, de ter aberto assim, os nossos olhos para que todo mundo tenha uma cosmovisão. A pessoa pode não saber, pode ser algo inconsciente, ela nunca pode ter parado para pensar nisso, mas ela tem uma cosmovisão. Na verdade, isso já começou a ser aberto assim, na minha mente ano passado, que eu li aquele livro do Ronald Nash, Cosmovisões em Conflito.
eu já tinha lido ali. Sei. Só que ele, naquele livro, não desce pro coração. Ele tá ali naquele nível de que cosmovisão é um conjunto de crenças e... Enfim. A segunda coisa que eu queria destacar é isso, quando o Sayre traz isso pro coração, sabe? Para mim foi muito confrontador. Eu até falei com o Pedro na nossa tutoria que teve com ele, que no mês passado, mês de janeiro, o Van Hooser nos joga no meio de um teatro, no meio de uma encenação, e eu falo, meu Deus, eu tô sendo aqui... Eu preciso responder o que o Senhor tem falado, e agora já traz e fala, olha, o problema não é só intelectual, não é estudando que você vai mudar. Eu não quero me dar a entender aqui errado, mas se fosse fácil resolver o problema de cosmovisão, seria simplesmente abrir a nossa cabeça assim e traz conteúdo, traz informação. Pronto, eu terminei de ler um livro, pronto, agora eu tenho uma nova cosmovisão, sou uma pessoa completamente restaurada ou transformada. Mas não é isso. E é anterior a isso, tá ligado ao coração. E isso mexeu muito comigo. Eu até estava muito indeciso sobre o meu artigo. Na verdade, eu estava com uma dificuldade tremenda. Aí o Pedro me deu uma luz na aula. Fala sobre cosmovisão e o aconselhamento pastoral, alguma coisa nesse sentido. Eu fui tentando caminhar por aí. Até que o Zé Bruno, esse que vocês estão ouvindo aí, publicou no Twitter dele um trecho do livro do Sayre. E eu estava quase chegando ali, eu não tinha chegado naquela parte ainda. Eu até te perguntei, Zé, que página que tá nisso aí? E você não me respondeu. Eu cobro publicamente. Eu respondi lá. Eu respondi tanto que eu lembro a página. 199. Mas aí você não me respondeu. Eu falei, gente, o Zé não quer me passar esse trecho, que coisa. Eu tô brincando. Aí eu fui pro aplicativo, né, o The Pilgrim, e joguei lá a palavra-chave, achei. Aí eu corri para chegar naquela página ali. E isso mudou. Você respondeu mentalmente, Zé. Você não respondeu de verdade. Não, eu respondi, tá aqui no Twitter. Eu não vi, eu de 199. coração, eu não vi isso aí. Eu só vi você curtindo o que eu comentei e não respondeu. Eu falei, gente, vou ter que procurar isso. Mas, José, eu te agradeço demais. O ZB é ótimo em responder mensagem, eu sou prova disso. Ele responde tudo que você manda. Mas isso veio assim... Meu amigo. Eu tô aqui sozinho, nós somos 3 amigos. Peixada, gente, que é isso? Mas não, Matheus, você já virou nosso amigo também nessa altura do campeonato. Eu tô falando disso porque você tinha falado da Karina e o Zé Bruno também, então eu vi que era uma convidada assim que cairia como luva aqui pra gente hoje. Mas aí a questão do coração, que o Twitter que o Zé publicou, isso mudou assim a minha leitura, o meu artigo, deu uma luz, deu uma luz. Jogou o trem na minha cara e foi mais um confronto de Deus, sabe? Foi mais um confronto. Então, o meu artigo foi mais que um artigo, foi meio que um desabafo, assim, sabe? Na hora que a gente for finalizar aqui, cada um vai falar o título que deu pro artigo, alguma coisa assim, aí eu falo lá. Eu acho que o trecho é esse aqui, ó. Alguns erros na cosmovisão se tornarão aparentes e serão eliminados somente com muita oração e súplica. Isso valerá tanto para os nossos próprios erros como para os erros das outras pessoas, cujos pontos de vista tentamos mudar. Que aí quando o Sayre ele vai falar o papel da vida devocional na transformação da cosmovisão. Porque o Van Hooser... Que legal. Pode falar, Vanessa. Não, porque o Van Hooser, ele fala que a gente tem que encenar de acordo, tem que ser fiel, tem que ser fiel à doutrina. E a gente muitas vezes vive aquele dilema do homem miserável ali. Poxa, o que eu quero eu não faço, o que eu não faço, o que eu não quero eu faço. Enfim, vocês me entenderam, eu confundi tudo aqui. Mas é isso. E agora, nesse mês de Cosmovisão, a resposta, muitas delas pelo menos, está aí. Sabe? Oração e súplica. Tem mudanças que vai vir nisso. Não é na base do conhecimento, não é na base da força, da minha força, simplesmente da minha força querer mudar, mas é oração e súplica. É só um comentário em relação a isso, só para situar aquelas pessoas que não leram Dando Nome ao Elefante.
Esse livro é o segundo livro do Sayre sobre cosmovisão. O Sayre escreveu em 74, se eu não me engano, uma obra chamada Universo ao Lado, onde ele propõe um conceito de cosmovisão e cataloga, na época, 6 ou 7 cosmovisões, né? Deísmo, ateísmo e outras. E essa obra teve 4 edições. Até a terceira edição, o Sayre manteve o mesmo conceito. Que conceito era esse? Resumindo, o conceito era que cosmovisão dizia respeito a um conteúdo racionalista, a proposições sobre a realidade, né? Era a mera ideia de que uma cosmovisão é a lente que você vê o mundo. Então você tem os conceitos e através daqueles conceitos você enxerga a realidade. E aí o Sayre, ele recebeu algumas críticas de amigos e teve 4 obras que ele foi lendo ao longo dos anos. Uma delas, que foi a última, em 2002, foi do David Nagel, né, que é a cosmovisão no conceito, que fizeram ele repensar o seu conceito. E aí ele escreve dando nome ao elefante, mostrando, né, a revisão que ele faz. Então, assim, inclusive o Pedro comenta isso. O Sayre, ele foi um erudito muito humilde, porque ele revisa o seu conceito, aponta os erros do seu conceito, que era um conceito reducionista, e a conclusão que ele chega é um conceito grande, mas resumindo seria que a cosmovisão, antes de ser uma questão de proposições sobre a realidade, ela é antes de tudo um compromisso do coração. Ele diz que o cerne da cosmovisão é o coração humano. É por isso que faz todo sentido ele dizer que há mudanças que só vão acontecer por meio da oração. Que legal. Seja em relação a nós ou em relação aos outros, né? Não adianta você encher a pessoa de informações se o coração dela não está transformado, né? E aí ele vai trabalhar a questão da regeneração, a questão da oração, das disciplinas espirituais. Assim, eu mesmo fiquei encantado com o livro, porque tinha horas que eu não sabia se eu estava lendo um livro, né, aparentemente de filosofia, ou era um livro devocional, assim, Legal. porque intercambiava esse Posso fazer diálogo. um comentário em cima Nossa, disso? esse assunto das disciplinas. Claro. Pode. Vocês falando sobre cosmovisão, que não é primariamente um conteúdo intelectual, um conteúdo lógico, me fez lembrar muito o início do livro de teologia bíblica, em que o Vos fala que a autorrevelação de Deus, ela não foi feita para um propósito primariamente intelectual. Não é um conhecimento de Deus no sentido grego do termo de conhecimento, que é só uma informação para nossa cabeça, mas é o sentido semítico, que é de ter a realidade de alguma coisa interligada à experiência íntima da vida. Então é um conhecimento que faz parte de como você lida com a tua vida, como você faz com as tuas escolhas, quais são as suas propostas de felicidade, o que você acredita que é o teu sentido último. Eu acho que é bem isso, né? Deus quis, mais do que dar uma revelação lógica, é propor uma cosmovisão. Até por isso que ele se revelou Isso. em forma de narrativa e não em forma de um discurso filosófico, né? Isso. E assim, uma coisa interessante, Karina, é que a cosmovisão, ela não é uma construção social, né? Ela é um dado da realidade, porém que ela foi recebendo esse nome a partir do iluminismo com Kant, e quem trouxe o conceito, né, a percepção da existência de cosmovisão foi o James Orr e posteriormente o Abraham Kuyper, né? Legal. O Kuyper acho que foi o que mais popularizou a ideia de cosmovisão dentro do universo cristão, e depois de Kuyper vários outros autores, né, como Doherty e assim por diante, começaram a trabalhar essa ideia da cosmovisão dentro do universo cristão, né? Mas ela é um dado, né? E aí é que entra a grande contribuição do Doherty, né? É que o Doherty, ele entende que a raiz da cosmovisão, ela é o coração, né? Pelo que eu entendi, o Doherty é que faz essa descoberta, né? Legal. Ele vai ser o livro de março de vocês, não vai? O livro do Doherty. Isso, Vai ser o livro de março de vocês, né? Isso. É uma overdose, né? Porque tanto o livro principal quanto a alternativa é o Doherty. Nossa, o principal vocês vão é o Crepúsculo do Pensamento. Se ferraram. E o alternativo é Raízes da cultura. Eu acho que março vai ser terrível pra eles. A gente vai ver no próximo podcast como é que eles vão estar. Gente, no final do mês que vem, Karina. Isso é jeito de vocês encorajar os O coleguinhas. pessoal ainda até brincando, já estão treinando digitar o nome dele pra ver se digita certo. Oi, gente, mas eu queria só fazer um comentário
que é em relação assim, a gente está aqui estudando, né, teologia, mas é incrível como que, talvez por causa da nossa grande influência, né, do racionalismo e tudo mais, a gente tende sempre a separar, achando que é uma coisa muito mais intelectual e de conceitos e teórica, quando na verdade o estudo da palavra de Deus, ele nos alcança integralmente. Então, é como o Mateus falou, né? Você está estudando lá e esse conteúdo alcança o seu coração. Esse conteúdo te transforma, gera confronto, gera adoração. Ao ler esse livro do Voz, assim, parece que Deus cresceu mais para mim. Ele ficou mais forte, mais poderoso, mais bonito. E eu acho isso legal, né? Desse privilégio que a gente tem. E também eu acho que o objetivo até da gente estar aqui juntos conversando sobre esse assunto é de incentivar mais pessoas a estudarem teologia. Incentivarem mais pessoas a se dedicarem ao estudo da palavra de Deus. Deixando essa palavra te alcançar integralmente. Coração, mente, razão, emoção, vontade, desejos, anseios, medos. E deixar Deus, né, se revelar para que a nossa vida faça sentido também, né? Para que a gente compreenda a realidade de uma maneira melhor. Isso. Isso que você falou, Vanessa, me lembrou de uma frase que o Eugene Peterson menciona no livro Espiritualidade Subversiva, né? Ele cita um homem chamado Evrágio Solitário, que diz o seguinte: todo conhecimento que não nos coloca de joelhos é diabólico. Né? Então, assim, a teologia é o tipo do conhecimento que o fim dela, em certo sentido, é nos colocar de joelhos, né? Porque ela nos faz ver Deus de uma maneira que nós não estamos acostumados e que só o estudo, né, da pessoa, da revelação de Deus, pode nos mostrar, né? E é como Calvin dizia, né? Esse conhecimento de Deus, ele acaba nos fazendo nos conhecermos, né? Sim. É reflexivo, né? Sim. Muito bom. E acho que uma última pergunta aqui pra gente encerrar, que nosso tempo já tá acabando. O que vocês estão achando das tutorias, do momento de conversa com o Pedro e com os outros eu alunos? gosto muito, né, de conhecer meus colegas do avançado e ver e ser consolado por ver que não sou só eu que tô meio perdido no meio do mês e desesperado. Tá sofrendo. Isso é muito bom, viu? Deus me perdoe, mas isso é bom demais. Mas é muito bom. O Pedro dá total abertura pra gente, a gente faz as perguntas que têm que ser feitas. Muitas vezes a gente não pensou naquela pergunta, mas o nosso colega ali faz e acaba nos ajudando indiretamente. Então é um espaço muito rico, é uma hora muito válida para mim no mês. Muito bom. Também tem a mesma sensação. Eu gosto. A última que a gente fez foi muito bom, porque a gente foi a última do dia, né? E aí rendeu um pouco mais do que a 1 hora, né? Que normalmente costuma ser. Mas foi bem legal, essa é uma né? dica, eu né? acho assim, que Marcar o na último primeira... Eu pensei isso, eu só não falei. Na primeira, como o conteúdo do Van Hooser era algo novo para todo mundo, então foi uma tutoria muito específica em relação à obra, ao pensamento dele. Nessa agora, como Cosão é um tema assim, um pouco batido, né? E assim, as pessoas que leram estavam revendo coisas que de alguma forma já sabiam, uma outra novidade. Então, assim, a gente falou um pouco mais, falou além do que o conteúdo do livro, né? O Pedro fez algumas perguntas assim, pessoais, sobre a relação com Deus, sobre a forma como a gente via a direção de Deus, tipo, nos conduzindo em fazer o curso, né? Foi algo assim, foi muito legal. Eu gostei, né? E outra coisa que eu queria mencionar é que a ideia de abrir um grupo com os alunos das turmas foi maravilhoso, porque ali você vê que tá todo mundo no mesmo barco, né? Na mesma sofrência, né? O pessoal falando lá da turma avançada sobre a questão do artigo, todo mundo falando que sofreu da dificuldade, porque cosvisão é um tema assim muito amplo, então as ideias eram diversas, qual tema escolher e tal, mas foi bem legal. É legal ver também. Eu gostei também. O que é legal ver também o que toca cada pessoa, né? Porque a gente conversa com pessoas de diferentes lugares do Brasil, diferentes backgrounds, uns conhecem mais, uns conhecem menos, para uns é novidade, para outros não é, e como cada
pedacinho toca diferente cada pessoa, mas como a gente tem as mesmas percepções ao mesmo tempo, eu acho muito legal essa troca de ideia, de percepção também. Sim, é verdade. E para matar nossa curiosidade, qual foi o título do artigo de vocês? O meu eu botei assim, do Big Bang do coração a uma cosmovisão cristã. O papel do discipulado na formação espiritual. Meu Deus, eu quero ler isso. Amei. Manda pra mim. Então, a ideia do Big Bang me surgiu... E isso eu volto a dizer, gente, não é vocês que escolhem o artigo, é o artigo que lhe escolhe. Porque eu pensei em 4 temas. E durante bem isso. Durante a elaboração do artigo, a coisa foi mudando, foi fluindo para outros caminhos que não eram os que eu estava esperando, né? E aí no meio do artigo veio a ideia do Big Bang, né? Porque a ideia do Big Bang é que o Big Bang dá origem a algo, né? E a origem do Big Bang é Deus. Porém, há uma evolução ali, né? E a mesma coisa com a cosmovisão. Ou seja, uma vez que o coração humano ele é restaurado, renovado, né? Com a regeneração, essa restauração ela não lhe dá uma mente cristã pronta, uma cosmovisão pronta. Ela é o início. Sim. Então ela tem que ter uma formação, né? E é onde entra o discipulado, né? Informando isso, né? Não adianta você discipular uma pessoa que não foi regenerada. O meu artigo... Depois passa pra gente ler. O meu artigo, o título foi Uma cosmovisão desidratada é uma cosmovisão não transformada. E por que isso? Justamente pegando ali o trecho do livro que o Zé leu ali na página 199, falando sobre oração e súplica, eu percebi que o meu coração só vai ser moldado, sabe, se ele for regado com lágrimas, em oração e súplica. E tanto é que eu termino assim... Legal, nossa. Eu terminei o meu artigo trazendo a imagem de Jeremias 18, quando ele vai visitar ali a casa do oleiro e ele observa o oleiro trabalhando com o barro, né? Que é o que Deus quer fazer. Deus quer moldar, Deus quer trabalhar o nosso coração. Deus quer tirar toda visão errada que não provém dele e quer restaurar o nosso coração. E eu olhando ali para aquela imagem do oleiro com barro, eu pensei, poxa, o barro é terra e água, né? É pó e água. Então, ou seja, somos nós mais lágrimas. O oleiro trabalha nisso. É em pó e água, ou então o oleiro precisa trabalhar em nós, que somos pó, e regado a lágrimas. A transformação passa por aí. Não tem outro meio. Então... Que lindo, que legal, nossa. Mateus. Nossa, gente, eu acho que esses estudos se complementam demais e eu acho que eles nos levam mesmo a essa atitude de nos prostrarmos diante de Deus, né? Reconhecendo a grandeza dele e o que eu acho muito bonito disso tudo é que esse Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, ele vem até nós e se revela para nós dessa maneira tão paciente, tão demorada, né, ao longo de tantas histórias, tantos séculos, caminhando com tantas pessoas teimosas e com coração endurecido. E pensar que hoje, né, no caos que está as nossas cidades, a confusão que a gente vive muitas vezes, Deus também continua presente, se revelando para nós através da sua palavra, nos convidando para conhecê-lo. E eu fico muito feliz de ver assim, o quanto que o estudo da palavra dele nos constrange, fazendo com que a gente tenha essa atitude que o Mateus falou, né, de lágrimas, de súplica, de nos colocarmos diante dele, porque é ele quem está nos atraindo para ele, né? Então isso é sensacional. A leitura foi densa, Amém. Mas ela não foi árida, né? Que nem o Pedro falou. Sim. Não, isso é muito bom porque às vezes alguns grupos, né, que têm um preconceito com o estudo teológico, eles tendem a pensar que a teologia ela esfria, que a teologia deixa a pessoa muito racionalista, mas pelo contrário, né, a boa teologia ela aquece o coração, né? Amém. E a resenha muito de bom, vocês? Ixi, ai, meu Deus. Eu não fiz. Olha. Não consegui, gente, não consegui. Eu não fiz também, mas... Fevereiro pra mim
fevereiro, para mim, eu sabia que ia ser um mês muito difícil, então eu tive que programar muito bem a leitura. Eu consegui ler o trecho todo do livro, mas eu, na minha doce ilusão, eu achei que eu ia conseguir fazer a resenha durante o retiro de carnaval lá do Labri, e foi impossível, porque aí foi extremamente cheio, né? Tava lotado realmente o retiro, foi muita atividade, e aí eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer então, também. Meu lado CDF tá sofrendo muito porque eu não consegui entregar a atividade. Eu não consegui fazer também, mas eu estudei tanto para mim mesmo, estudei para o podcast, anotei vários conceitos e resumos e coisas que acabou sendo o meu exercício do mês, acabou sendo esse. Fazer um resumo para mim mesmo. Olha só, boa ideia! Vários pontos no meu caderno, várias páginas. Mas eu deixo uma sugestão, assim, que eu dei a alguns amigos também, que não conseguiram entregar o artigo. Faz a resenha e manda lá e espere em Deus. A gente tem ainda uma estratégia, porque o livro de março vai ser a continuação dele, né? Olha. Então, quem sabe? A gente entrega tudo junto. No finalzinho de março, a gente entrega a resenha do livro todo, ao invés de ser só do pedaço. Legal. Às vezes, né, Karina, quem sabe, ao invés de ser a resenha só da parte do antigo, a gente entrega a resenha do livro todo. Esse é meu plano desde a segunda quinzena de fevereiro, que eu vi que o negócio não ia rolar. Pra gente concluir, só vou deixar uma deixa, assim, acho que todo mundo já tá sabendo, né? Teve um aluno do Invisible College, né, o Bruno Maroni, que tá lançando um livro, né, parceria do Invisible College com a Box 95, né, que é Cristianismo e Cultura Pop. E a capa do livro, ela apresenta, assim, o Bono, né, que é justamente um estudo de caso que ele vai trabalhar depois que ele apresenta todo o debate teórico sobre a questão. Então, assim, vou deixar só essa deixa aqui porque, se Deus quiser, no próximo episódio, a gente pode até ter o Bruno como convidado para estar falando como foi a elaboração do livro, enfim. A capa é maravilhosa, tá? Ficou lindo. Nossa, a capa, a diagramação, né? Tá muito bonito mesmo, gente. Ô, gente, eu amei estar muito aqui bom, com gente. vocês mais uma vez. Eu vou amando cada vez mais participar do podcast. Muito obrigado, Karina. Foi também um prazer te receber aqui, te conhecer um pouco. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Karina, se despeça primeiro, vamos dar essas honras à nossa convidada, né? Vou me despedir então. Obrigada, gente, pelo convite. Eu sou a pessoa aqui que não tem roupa para estar nesse grupo, que eu sou o básico do essencial, do básico do básico, então eu me sinto muito honrada de ter sido convidada por vocês. E muito honrada por ter estudado esse livro. Ele frutificou muito no meu coração, ele me ensinou muito sobre fé, sobre confiança em Deus, sobre conhecimento de Deus. Então eu termino assim o mês com uma gratidão profunda também por Deus ter perseverado em se revelar pra gente. Amém. Foi muito bom ter estado com vocês. Fiquei muito feliz por estarmos no segundo episódio. Temos mais 10 pela frente, se Deus assim permitir. E compartilhem bastante esse podcast, tá? Porque é feito com muito carinho e dedicação. Muito bom, gente. Obrigada demais por a gente ter conseguido, né, se reunir, ter essa conversa. E eu agradeço muito mesmo pelo privilégio da gente estar estudando esses assuntos e aprendendo juntos. Eu também fico muito feliz de ter companhia na jornada. Eu acho que é bom a gente ter companheiros que nos encorajam a continuar. Então não desanime você que não leu o livro todo do Gerhardus Voss. Não desanime você que não entregou essa resenha. Aí tem março aí inteiro ainda pra gente finalizar a leitura desse livro incrível, que pra mim também me fortaleceu muito. Então, gente, muito obrigada por essa companhia e por vocês ouvirem esse podcast com a gente. E eu quero agradecer ao Pedro, ao Kaique mais uma vez, porque abriu esse espaço pra gente. Eu quero agradecer ao Zé Bruno, a Vanessa, porque aceitaram esse desafio comigo. Quero agradecer a Karina e ao André do mês passado e a todos os convidados que virão ao longo desse ano. Já agradeço antecipado porque vocês estão me proporcionando uma experiência muito boa. E, é claro, muito obrigado por cada um que tem ouvido o nosso podcast.
Gente, então você que ouviu esse podcast aqui e tá meio perdido, tá meio confuso, eu quero te convidar a entender o que é o Categoria de Base. Ouça o podcast de janeiro, você vai entender qual que é a nossa proposta, o nosso objetivo, e você vai estar por dentro de tudo. E o segundo e último pedido, eu quero que vocês espalhem essa semente. Você que é aluno, você que não é aluno, que eu vi que teve não alunos que ouviram o podcast, espalhe a semente, faça alcançar novas pessoas, aquele seu amigo, aquele seu colega da igreja que está em dúvida se estuda ou não teologia, aonde que ele estuda, mande esse podcast para ele, convide ele a ouvir esse podcast, tá bom? Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe nesse mês de março, que todos nós tenhamos uma leitura abençoada, produtiva e que continue transformando a nossa vida, o nosso coração. Para finalizar aqui agora, eu quero colocar um áudio de alunos que contaram como foi o mês dele em 90 segundos. Então, mês que vem, mais alunos vão poder participar e espero que você esteja aqui conosco. Um beijo no coração de todos, um grande abraço, tchau! Meu mês em 90 segundos. Meu nome é Ellen, eu sou de Minas, mas moro em Campinas e estou fazendo a turma do Essencial. Esse mês, a leitura da parte de Antigo Testamento de Teologia Bíblica do Guerra dos Voz foi muito proveitosa, foi muito gostoso de ler, sim. Cada página a gente ia descobrindo novas conexões entre os textos bíblicos e as histórias. E uma coisa que eu acho muito importante na teologia bíblica, que a gente aprende, é essa coisa de não olhar cada texto separadamente, né? Só tirando lições morais dos personagens bíblicos, que é uma tendência que a gente, às vezes, se acostumou a ter no Antigo Testamento. Mas a ver como todas essas histórias se conectam entre si, na história do povo de Deus, na história da redenção, e como isso tudo está apontando também para o Novo Testamento, para a igreja e para a consumação de tudo. Então é muito legal poder estudar a teologia bíblica do Antigo Testamento e conseguir olhar para a Bíblia como uma coisa unificada e como a história de Deus da qual a gente faz parte. Fala galera, meu nome é Gabriel, sou de BH, estudante da tutoria avançada do Invisible College e estou aqui para falar um pouco de como é que foi esse segundo mês de tutoria. Esse segundo mês a gente estudou sobre cosmovisão, cuja obra principal foi do David Noble, Cosmovisão, a história de um conceito. A segunda foi do James Sire, dando o nome ao elefante. E eu particularmente só li a primeira, e que em comparação à obra do Van Hooser, a lida do mês passado, é uma obra muito mais acessível e fácil de ser conduzida à leitura. O que me facilitou um pouco, porque o contexto desse mês para mim seria mais puxado, e foi mesmo, porque eu voltei do período de férias do meu curso noturno, também faço estágio no período diurno, então naturalmente esse mês já seria mais puxado, então de certa forma o livro ajudou, apesar de ser grande, me ajudou sim. E em relação ao conteúdo em si, que a gente estudou e a gente refletiu esse mês, eu pude rever bastante os conceitos dos quais eu já tinha visto, porque eu participei do curso de Cosmovisão Cristã e Cultura Pop do DUT, por meio da BC2. Então eu pude rever bastante coisa, reforçar bastante coisa, aprofundar e ao mesmo tempo vislumbrar algumas aplicações de cosmovisão cristã no nosso cotidiano mesmo, não só entender e compreender o que é cosmovisão, que é uma coisa bem difícil assim, né? Mas também enxergar de certa forma ela acontecendo no nosso dia a dia. E apesar de cansativo, foi um mês bem edificante e valeu muito a pena ter me dedicado e ter me dividido entre as tarefas aí do mês. Valeu! Oi pessoal, o meu nome é Ana Esther e eu faço parte da turma avançada do Invisible College. Nesse mês de fevereiro, nós estudamos o conceito de cosmovisão a partir de 2 autores. O David Noble, no livro Cosmovisão, a história de um conceito, e o James Sire, através do livro Dando o Nome ao Elefante. E uma das coisas que eu tive dificuldade foi dar conta do livro do David, porque é um livro maior,
com mais conteúdo e mais trabalhado. Mas ao mesmo tempo, o livro do James ele é um pouco mais didático e breve para trabalhar esse assunto. Então eu consegui dar conta dele mais rápido e ao mesmo tempo dar conta do início das aulas onde eu trabalho, que é uma escola de educação infantil. Mas uma coisa que surpreendeu meu coração e Deus falou muito comigo foi quando começamos a estudar alguns versículos bíblicos com interpretações que eu nunca tinha escutado. Por exemplo, o Salmo 139. Sonda, ó Deus, e conhece o meu coração. Que coração é esse? É a centralidade do ser humano, aonde somente a palavra de Deus consegue penetrar, onde nenhuma ciência consegue entrar, porque só a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada. E isso encheu meu coração de alegria e gratidão pela riqueza que o Senhor nos dá através da sua palavra. Que Deus abençoe a todos vocês.